Trago aqui, sem querer alongar muito, né, para a gente manter esse programa, um pouco da nossa experiência de bastante tempo já com a modelagem da dinâmica da matéria orgânica nesse nosso grupo de pesquisa em manejo de solos, manejo e conservação de solos, melhor dito, né, aqui na Faculdade de Agronomia, Departamento de Solos, né, e especialmente no programa de pós-graduação, né, e vocês vão ver que a gente formou algum pesquisador aí nessa área nesses últimos anos. Bom, para quem não me conhece, professor aqui associado, já há 10 anos aqui no Departamento de Solos e no programa de pós-graduação. Então, aqui também, sem querer repetir algumas coisas que o Alexandre já falou em relação à conceituação, né, da modelagem, só reforço aqui por que a gente começou a trabalhar com isso, remetendo ao professor João Mionix, que começou esse trabalho lá nos anos 90 ainda, é a ideia de se explicitar referenciais conceituais sobre o funcionamento do solo ou dos ecossistemas terrestres, melhor dito, né? Especialmente os agroecossistemas. Isso permite integração desses dados de experimentos que a gente tem, de outros estudos, enfim, em escala regional, e ali temos essa chance de testar hipóteses complexas. E dentro dessas hipóteses complexas, nós temos aí, especialmente, a proposta de cenários futuros de uso, de manejo, de cenários climáticos, como a gente vai mostrar para vocês. E também chama a atenção que, na verdade, a gente pode fazer cenários retrospectivos também. Isso já foi feito aí com outros modelos, inclusive, se entendeu um pouco da dispersão, vamos chamar assim, né, da queda da civilização maia, modelando retrospectivamente, usando o modelo EPIC, no caso. Tem um estudo publicado por isso que eu achei interessante. Nós estamos sempre querendo olhar para frente, mas dá para olhar para trás também e chegar a conclusões bem interessantes. Então, aqui uma síntese de trabalhos que a gente começou a fazer, a integração, então, de dados locais, de experimentos de longo prazo ou levantamentos detalhados e, a partir disso, se aplicando, então, a modelagem para uma extrapolação espaço-temporal. Se a gente fosse fazer experimentos em rede, como é feito aí para melhoramento genético, seleção de variedades, nós trabalharíamos de uma outra forma, com um custo bem mais elevado, né? E a modelagem permite, então, vamos dizer assim, uma poupança, né? Uma otimização de recursos com, obviamente, adição de incertezas, né? Nada melhor que no campo para resolver as nossas dúvidas, mas nem sempre isso é possível. E então aqui eu trago o histórico, acho que esse slide é a síntese melhor, né, de tudo que tem se feito aqui, desde os anos 90, lá do meu colega Cimélio Bayer, trabalhando com modelo unicompartimental, a partir do experimento de longo prazo aqui na estação experimental. E aí os primeiros trabalhos, né, com... Deixa eu ver, eu tenho apontador e não tem, né? Não tem. A colega Flávia Fernandes, professora lá na Federal de Pelotas, foi a primeira a trabalhar com Century aqui, lá no início dos anos 2000, e tantos outros trabalhos, eu em de 2003 a 2006, né, com o Century, já uma aplicação espacializada, e depois já alguns alunos meus, aí, na medida em que eu me integrei aqui ao programa, o Ricardo Schenato, o Douglas Weiler e agora a Ana Caroline, mais recentemente. Essa é a síntese geral, então vocês veem que é uma longa caminhada e que, na verdade, aparece aqui o nome do colega Cimélio, vocês conhecem, mas por trás dele, ou na frente dele, naquela época veio o professor João, já aposentado, né, que teve vamos dizer assim, o ímpeto, né, a ideia, a proposta de se trabalhar com modelagem lá na época, a partir de modelos unicompartimentais e depois o centro. Então, o colega Lúcio de Barba lá fez uma tentativa de integração de modelagem aí com dados de expansão da área cultivada, enfim, uma espacialização, vamos dizer, ainda que grosseira, dos efeitos disso. Ele queria ver o efeito da erosão, né? E aqui ficou um gráfico estranho, vamos ver aqui, não, está aqui, ele demora para carregar porque ele é pesado. Vocês estão vendo aí, né? Sim, estou vendo o gráfico aqui. Tá certo. Ele aparentemente é bem pesado e está custando a carregar. Mas vocês veem ali, essas duas linhas são
representativas da evolução do carbono do solo, desde a conversão agrícola, num cenário com e sem erosão, né? Queria-se, naquela época, avaliar o quanto se perdeu de carbono simplesmente com a erosão que ocorreu, especialmente nos anos 50, 60, até os anos 70 aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi uma aplicação, né, com uma pretensão espacializada. Né? Depois, lá no meu doutorado, olhando alguns outros trabalhos, a partir do trabalho do Lúcio de Barba, né, a gente chegou a essa tela aí, é um pouco poluída, né, mas dá uma ideia para vocês de se integrar a posições da paisagem, geomorfologia, com os usos do solo, com os mapas do solo mais detalhados que se tinha numa região-alvo para fazer simulações contemporâneas e perspectivas, né, prospectivas, melhor dito. Então, nós chegamos aí aqui, no caso, eu queria mostrar, na verdade, duas abordagens possíveis, uma usando a geoespacialização em forma vetorial e a outra em pixel, que eu acho que é o que agora está sendo feito aí pelo LAPIG, né? Na época, a gente não fez isso, ou fez de uma forma manual, enfim, ou semi-manual na época, para conseguir gerar os mapas de distribuição futura de carbono na paisagem. Então, vejam que isso aqui foi 2005, 2006, né? Nós estamos em 2021, as coisas avançaram, né? Agora já se trabalha aí com computação paralela. Na época, a gente fazia algumas coisas até manualmente, porque o software de geoprocessamento não dava conta. A gente usou bastante tempo aí a interface Century, que foi desenvolvida lá na Iowa State, para justamente automatizar a sequência de simulações e dar gráficos em quase tempo real, né, para a gente acompanhar mudanças de parâmetros. Infelizmente, essa plataforma foi descontinuada, ela até se consegue obter ela mediante solicitação, mas não está atualizada para as últimas versões dos modelos, então se tornou praticamente... não tem mais aplicação, né? Mas ficou a ideia de uma interface ou alguma outra forma de trabalhar. O próprio NREL tem uma automatização lá de sequencial, se não me engano, uma interface em Visual Basic que permitia aí fazer praticamente o mesmo que o eCentury fazia. Então, resultados aí, eu acho que não preciso explicitar, nós tínhamos estoques originais, por exemplo, na data de 1970, com dados medidos, espacializados, e com o modelo a gente chegou em 2025 até 2050 os estoques futuros. Até brinquei esses dias com um aluno, olha, 2025 a gente pode ir para o campo para verificar a acurácia das nossas simulações. Talvez fosse o caso, né? Bom, aí já entrando em trabalhos mais recentes com o DayCenter, então esse aqui é o experimento de longo prazo aqui na estação experimental, já com mais de 35 anos, né, sistemas de uso e manejo, preparo de solos, então acho que não é o caso de entrar nessa discussão aqui, mas essa é a origem do trabalho de modelagem. Então, a partir de dados empíricos de diferentes origens, enfim, de diferentes abordagens químicas, físicas, biológicas, naturalmente vem a ideia, vamos integrar tudo isso e ver para onde a gente está indo, né? Porque realmente o dado empírico, uma análise de regressão, por exemplo, né, ela só tem uma boa acurácia dentro do limite do dado que a gente tem. E a modelagem permite, então, fazer esse tipo de condição aqui, por exemplo, a variação das plantas de cobertura naquele experimento, vocês veem aí o ajuste do simulado e observado, né, usando o DayCenter, do Ricardo Schenato, hoje é professor lá em Santa Maria e está, inclusive, participando aí, não sei se ele está assistindo agora já, mas está participando aí do grupo, enfim, está orientando, inclusive, a minha aluna que trabalha atualmente com DayCenter. Você vem, por exemplo, à direita, no gráfico aqui, a comparação do rendimento simulado e observado, né? Então, num experimento de longo prazo, com situações de bastante controle sobre as variáveis que estão envolvidas, né, nesse tipo de simulação, é um pouco mais fácil a gente chegar em uma calibração e fazer uma validação de alta qualidade, de maior acurácia. Aqui os dados referentes à dinâmica do carbono no experimento, então, considerando os dados desde o início até a época 2015, né, os dados medidos aí. Aí vocês veem que, né, de novo, temos uma variabilidade intrínseca ao dado medido e também a modelagem.
Aqui, então, os primeiros resultados lá em 2012, 2013, de simulações de gases de efeito estufa. Nesse experimento a longo prazo também os gases têm sido avaliados em diferentes campanhas já há bastante tempo. Então, por exemplo, né, no caso do metano, houve uma superestimação da oxidação do metano e, na época, o modelo Decent, no caso, né, não permitia simular metanogênese, situação de solo saturado, por exemplo. Isso já mudou e já foi, inclusive, publicado um artigo do nosso grupo aqui em área de arroz com essa versão que permite se avaliar metanogênese. Nessa época aqui não se podia fazer isso. Normalmente a gente consegue um melhor ajuste, considerando não a curva, né? Vou voltar aqui, a curva de emissões diárias, né? Esse ajuste é bem mais difícil do que eu trabalhar com dados acumulativos, né? Então, fazer uma síntese por estação de crescimento das culturas, ou enfim, né? Época do ano, ou o ano de calendário mesmo. E aí se tem um melhor ajuste, ou seja, trabalhar, principalmente nos gases, se recomenda, né, se trabalhar prioritariamente com os gases, enquanto não se avança tanto nesse ajuste diário, que fosse semanal, né, entre emissões observadas e simuladas. Bom, um outro aluno, já também professor agora na Federal de Santa Catarina, campus de Curitibano, se não me engano, o Douglas trabalhou então com o experimento da Embrapa, 2 experimentos em Passo Fundo, também de longo prazo, aí já há mais de 30 anos, essa altura, com a ideia de um ser usado para calibração e o outro experimento adjacente, vamos dizer assim, com a mesma condição biogeofísica, mas com sistemas de cultivo diferentes, usado para validação. Isso foi feito, está publicado ali no artigo já de 2017. Também trago aqui uns dados, água no solo, por exemplo, vocês veem que o ajuste é bastante próximo, né? Não temos aqui estatística, isso está no artigo, né? Mas para dar uma ideia das saídas até do Decent, para quem não está muito acostumado com ele. Produção de biomassa, que é extremamente importante, né? O nosso acúmulo de resíduos, enfim, a retirada de carbono, ou a colheita de produtividade primária, vamos chamar assim, afeta o nosso carbono do solo e também a dinâmica de gases. Então, vocês viram aqui, por essa figura, temos alguns ajustes, algumas culturas, digamos, que têm mais facilidade a gente conseguir um bom ajuste e outras mais dificuldades. E a edição média anual, de novo, né, integrando anualmente, eu melhoro bastante o meu ajuste, né? Então, diminuo um pouco o ruído, mas, eventualmente, um dado anual ou dado em safra cultivo, né, estação de cultivo, talvez não seja tão interessante, mas, evidentemente, fica melhor o ajuste se a gente fizer a integração anual dos dados. O carbono orgânico aqui da mesma forma, infelizmente nesses experimentos lá da Embrapa não tinha uma sequência muito confiável, vou já usar essa palavra, não seria mais adequada, mas o número de dados históricos tão bom quanto a gente tinha aqui na estação experimental da URGS aqui em Eldorado do Sul. Então, a simulação ela fica um pouco, né, a calibração e depois a própria validação fica um pouco prejudicada. Precisaria de mais dados básicos, né, para fazer um melhor trabalho. Mas, de qualquer forma, é o experimento talvez mais adequado, né, que a gente conseguiu aqui no estado, parceria aí com o Henrique e o Sandy, os colegas lá da Embrapa Trigo, Henrique dos Santos, né? Fluxo de CO2, então também não vou entrar em detalhes aqui, um ajuste um pouco pior, né, em relação ao óxido nitroso. Aqui o óxido nitroso, então, fica um pouco mais, aqui no caso do plantio direto, a gente conseguiu especialmente repetir os picos, né, observados, né, o que é importante na modelagem, que, bom, eu tenho um comportamento médio, e aí vem aquela ideia, às vezes trabalhando só com a média, talvez eu tivesse o mesmo resultado do que um modelo tão sofisticado como este.
mas a média não me daria os picos de emissão que a gente consegue visualizar no modelo, ou seja, ele responde à dinâmica, a dinâmica detalhada, no caso aqui do nitrogênio, né, do ciclo do nitrogênio, na expressão do óxido nitroso. E isso tem, às vezes, um desvio, né, um adiantamento, um atraso, um lag, né, da modelagem em relação ao dado medido. E outra questão que a gente nunca pode esquecer é o quanto a gente confia no nosso dado medido, especialmente gases, né, e da forma como vem sendo feito, foi feito nesses experimentos, você tem uma incerteza também muito grande. Então, sempre fica a dúvida, quem é que está errado, o modelo ou o meu dado de campo, né? Talvez os dois estejam em diferentes graus. Emissão cumulativa, de novo, ficou melhor, né? Então, acumulando os dados anualmente, ou pelo menos na safra agrícola, eu melhoro a minha simulação. Bom, e agora... Cortou aqui? Isso aqui está errado. Eu vou passar, isso aqui eu acho que vai lá para o fim depois. Nesse experimento do Douglas, a gente também fez simulações de cenários climáticos futuros. Primeira vez que a gente trabalhou com isso, já antevendo, né, alguma dificuldade de obtenção desses dados. No caso, a gente conseguiu aqui do Climate Wizard, que é sediado lá no CIAT, na Colômbia, os dados do IPCC, no caso, né, o AR4 que tinha na época disponível, com certa facilidade de acesso. E aí vocês veem, né, o que o modelo prevê aqui para o centro-sul do Brasil, crescimento maior, enfim, temperaturas mais elevadas, especialmente a média das mínimas. Então, esse dado é crítico, né, para esse tipo de modelagem, porque, primeiro, a gente não é climatólogo, né, e esses dados são de difícil acesso e difícil transformação até para o que o modelo pede. E aqui a gente, então, estimou a produção média de biomassa em dois cenários AR4. Então, como se esperava um crescimento, né, na condição ali, um aumento do acúmulo de biomassa em função de temperaturas mais elevadas. Alguém vai dizer, não, mas esse modelo não está considerando que aumentando a temperatura média, o trigo poderá sofrer mais doenças, enfim, ter problemas com pragas e outros impactos aí na sua fisiologia. É verdade, o modelo não pensa isso, não tem essa formulação matemática, né? Então, essa é uma limitação, mas considerando um sistema de manejo intensivo, onde os problemas, em grande parte, serão resolvidos por tecnologias, né, de manejo de plantas, de proteção de plantas, aconteceria o que a gente está mostrando aqui, né? A gente não considera um cenário, né, de, por exemplo, catástrofes, de grandes mudanças aí nos cultivos, né? Então, isso é uma limitação que está discutido lá no artigo. Bom, carbono do solo, então a gente vê algum crescimento em função do aumento da biomassa, como era de se esperar, mas não se reflete em todos os sistemas de manejo. Aí, de novo, isso aqui estaria aberto a críticas, a questionamentos. Lá no ano 2080, alguém pode vir dizer, olha, vocês erraram lá em 2016, que não está batendo aqui depois de 60 anos que vocês modelaram, verdade. Essa é uma das questões chave da modelagem, ela serve para nos impulsionar a revisar constantemente as nossas fundamentações conceituais e também a obtenção de dados. Então, eu espero que lá em 2080, se alguém verificar que nós erramos muito, né, essa simulação não venha a nos condenar por isso, e sim entender que isso motivou já uma série de novos estudos e avanço na ciência. Bom, aqui de novo, alternativas, outros cenários, né? Inclusive com lavoura e pastagem, vocês veem que a nossa simulação não prevê grandes mudanças aí, comparativamente entre o cenário atual e os cenários alternativos climáticos aí, né? O que é interessante, tem uma discussão, né, breve ali, né? Porque eu acho que aí entraria muito mais questões associadas à fisiologia de plantas, enfim, adaptação de variedades, né, que a gente não está discutindo, e o modelo nem permite esse tipo de integração, vamos dizer assim, ou de mudança, né? E as emissões de óxido nitroso também aumentam conforme a nossa simulação. Tá aqui os valores, eu acho que não é o caso, né? É mais
trazer para vocês que tipo de resultado a gente vem obtendo e o que a gente está querendo olhar para frente. Então, a conclusão, né, eu acho que esse é um estudo mais completo que a gente já fez, até por ter dados muito bons e representativos da agricultura mais ampla aí no Brasil, no caso de soja, né, que não tem aqui na estação experimental. Então, vemos aí que se representou os padrões desses sistemas de produção, não capturamos toda a variabilidade observada no campo, né, conseguimos replicar em boa parte, pelo menos, os dados cumulativos de óxido nitroso, e, claro, sempre pode-se melhorar essas simulações com a continuidade da obtenção de dados lá no campo e a recalibração do modelo. E aí, isso aqui é da tese do Douglas, né? Ele colocou, eu chamo a atenção, né? Essa ideia que modelagem de recipiente, que, né, foi o nosso primeiro trabalho com cenários climáticos futuros, mas está ali embaixo, né? E aí é o gancho para o dia de hoje. Uma calibração automatizada ou uma simulação, né? Vamos jogar isso para um sentido mais amplo, pode melhorar o desempenho do modelo, né? Ou seja, trabalhar, né, de forma integrada, né, com mais uma base de dados mais ampla, e que isso não seja um desafio pessoal e de paciência para o modelador, que isso possa ser feito de forma mais rápida. E para terminar, o estudo da Ana Caroline, que é a aluna de doutorado, atualmente trabalhando com o DayCenter aqui, escolhemos uma região ali no Planalto Central do Rio Grande do Sul, justamente por ser representativa e englobar justamente esse ponto do estudo anterior ali na Embrapa Trigo, né, onde foi feita a calibração. Então, a ideia era, a partir daquela calibração, fazer os ajustes, que serão menores, porque é uma região muito parecida, nessa área aí, que, se não me engano, são 9 municípios, ou um pouco mais, 12 municípios, mas que são, do ponto de vista climático e biogeofísico, muito similares. E aqui são o que a gente chama de unidades de simulações obtidas, combinações de classes de solo, na escala 1 para 250 mil, que é a mais refinada disponível, e o uso atual também usamos aí mapiomas, como acho que é a grande tendência aí no Brasil hoje, se aproveitar essa base de dados aí com as vantagens que ela introduz. A etapa final, nós estamos trabalhando, de novo, é uma convergência aí com o grupo do LAPIG, é a integração das simulações. Como a gente pensa fazer? Bom, com a ajuda do Ricardo, aí, meu ex-aluno que está em Santa Maria, a ideia é também criar ou aproveitar scripts existentes lá do próprio NREL para automatizar as simulações e depois, aproveitando os algoritmos geoespaciais do R, que eu nem sabia que existiam até um tempo atrás, e agora eu já vi que tem até livro publicado, né, de como espacializar dados na plataforma R, e fazer isso, então, de uma forma mais automatizada, que seja amplamente disponibilizada, como vocês estão pensando em fazer, para que se aumente, né, a utilização de modelos, se permita avançar no conhecimento que se pode retirar dessas abordagens. Aqui faltou, né? Nós estamos usando agora esse gráfico, apareceu antes ali de forma errada. Nós estamos usando agora os RCPs, né, do AR5. Eu acho que o AR6 parece que não mudou muito esses cenários, né? Mas, de qualquer forma, agora, para o trabalho da Ana Caroline, não tem jeito. Nós tivemos que, inclusive, pedir auxílio do INPE aqui em Santa Maria, tem uma filial do INPE aqui, para conseguir esses dados aí de 2070 a 2100. E é sempre um desafio, né? Especialmente porque o DayCenter trabalha em passo diário, né? E algumas situações a gente tem que fazer uma simulação mensal que vai trabalhar em cima desses dados diários, usando escalares, né? Mas, de novo, seria discutir a modelagem em si, mas é possível, isso que a gente quer mostrar, é possível fazer, e com a melhoria da nossa base de dados, o refinamento é quase que uma consequência imediata, se nós tivermos uma plataforma de fácil uso. E o novo desafio aí que a gente está encarando, com alguns colegas que estão até presentes aí, no caso Stoécio, né, eu acho que só o Stoécio aí que está no grupo aí, um projeto coordenado lá pelo Carlos Eduardo Serri e o Maurício Querubim Nesal, chamado RCGI, dentro de um projeto ainda mais amplo, né, que vai justamente buscar
propostas de melhoria nas pastagens do Brasil, de manejo que reflitam em acúmulo de carbono, de diminuição de emissão de gases, né? Mas aí, no caso, sempre com enfim, uma longa lista de ações no projeto, desde levantamento de dados de campo, de experimentos, mas também uma etapa final aí de integração via modelagem, mais ou menos na linha que nós já estamos fazendo aqui, que o Ado lá já fez, com outros trabalhos dele, e que vocês aí do LAPIG estão propondo. Então, de novo, parece que tem uma grande convergência aí, está todo mundo caminhando para o mesmo lugar, né? Então, para terminar, eu acho que eu mantive o meu tempo, até ficou meio corrido, né? Passou o horário, mas eu acho que eu passei a ideia. Trago a mensagem aí de um poeta canadense, cortou o nome ali, o Geddy Lee, né? Alguns de vocês conhecem. Ele tem uma música lá que ele diz, né? If you lose the past, the future makes no sense. E eu acho que a modelagem engloba essa ideia muito claramente. Nós temos que conhecer o passado, ter dados empíricos, né? Trabalhar isso de forma integrada para tentar vislumbrar o que o futuro nos apresenta. E a modelagem, no caso aqui com o DayCentro, enfim, com modelos similares, permite fazer isso de uma forma explícita e talvez até incorporando as incertezas, né, que talvez seja um aspecto chave aí nesse tipo de trabalho.